As punições que o Hamilton anda tomando são justas ou não? E o que a gente pode falar da Audi, que agora pode estar brigando pelo título de melhor do resto? E Aston Martin, o que a gente pode avaliar dela nessa corrida? Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui para comentar os comentários de vocês sobre a corrida e, claro, responder algumas dúvidas. Então, olá, me chamo Fernando, falo de Fórmula aqui com vocês e hoje nós vamos discutir ainda mais um pouco sobre o GP da Hungria. E vamos com a primeira pergunta, que é do Açaí com Manga, bom nick. A Audi agora está competindo com Racing Bulls, agora estão na briga pelo Best of the Rest. E Nico Hülkenberg finalmente pontuando, fazendo a Audi empatar com a Williams no campeonato. Só uma pequena correção, ela não empatou, ela já passou. A Audi hoje está na 9ª posição do campeonato. 9ª posição? Não, ela está em 8º, verdade. Cadillac, Aston Martin, Williams. Ela está em 8ª posição no campeonato de construtores agora com 12 pontos, 10 do Gabriel e 2 do Nico Hülkenberg, ultrapassando assim a Williams, que está pouco a pouco se tornando aquela equipe decepção, mas não vou me alongar muito aqui, porque ainda vou fazer mais comentários só sobre isso. Sobre a Audi, eu não quero dizer para vocês que a gente tem que se contentar com pouco, porque a Audi é uma equipe que eu não me preocupo em nada sobre ela quando o assunto é Fórmula 1. Eu realmente acho que a Audi vem para brigar por título nos próximos 2 ou 3 anos. E nessa temporada é a primeira temporada da transição dela, que sai de uma equipe mediana para uma equipe que vai brigar cada vez mais por pontos e, se possível, por pódio daqui a um tempo. Quando a gente pega o atual cenário da Audi, em que ela tem o primeiro carro e o primeiro motor do zero, que não é o melhor motor e não é o melhor carro, ela já está conseguindo bater de frente com equipes que normalmente são daquela meiuca do pelotão. Eu estou falando de Racing Bulls, eu estou falando de Alpine, estou falando de Haas. Claro que ela ainda não está naquele patamar de uma equipe que ela é boa em todas as pistas. Existem pistas que a Audi vai bem por causa do chassi e existem outras pistas que o motor não ajuda tanto. Tudo isso é parte do processo, de fazer o próprio carro, de entender o próprio motor, de usar o ADU no futuro. Essas coisas vão acontecendo. Mas a evolução da Audi, pelo menos, é nítida para mim. E eu volto a repetir. Hoje a gente não se preocupa mais com a Audi ficando no Q3. Para mim, no Q1, na verdade. Isso para mim é uma vitória. A gente tá chateado porque a Audi pega P11 em toda a corrida e aconteceu de novo. Acho que foi o Kevin que fez esse levantamento pela 4ª vez seguida. Não, 4ª vez seguida não, mas pela 4ª vez na temporada, um carro da Audi chegou na 11ª posição, no caso o carro do Bortoleto. Acho até que o Hülkenberg também chegou mais vezes. Então, é uma equipe que está naquele limite entre pontuar e não pontuar, mas é sempre entre 10º e 13º, e claro, com cada vez mais as equipes grandes tomando conta das vagas de pontuação, eu acho que não é ruim o que a Audi está fazendo. Assim, mesmo não pontuando, existe uma evolução muito clara e evidente para todo mundo. E agora eu tô até pensando aqui o seguinte: será que a Fórmula 1 daqui a um tempo vai começar a aumentar as vagas de pontuação? Do nada eu tive esse pensamento. Porque pensa, temos 4 equipes que sempre estão pontuando. Só tem 10 vagas. Dessas vagas, em tese, 8 já estão preenchidas. Vão ficar só 2 para serem brigadas pelas outras equipes. Se aparecer uma 5ª equipe que também está sempre pontuando, vão começar, tá, a discutir mais vagas de pontos. Um insight que eu tive agora e pelo menos pra mim faz todo sentido. E aqui um comentário lá do Insta. Sobre o LH, é justiça ou perseguição? Antes da gente fazer qualquer tipo de análise e interpretação do que está acontecendo com o Hamilton, se é justo ou injusto, vamos ver as punições e os porquês que elas aconteceram. Eu tô aqui com a lista do F1 Big Data, inclusive, é um perfil lá no Twitter que listou todas as infrações que o Hamilton andou cometendo nas últimas corridas. Então, vamos a elas. A primeira foram 5 segundos por speeding no pit lane em Mônaco. Vale lembrar que naquele final de semana, digamos que os sensores da FIA estavam meio bugados, eles avisaram para os pilotos não cortarem um pedaço do pit lane quando eles estavam entrando, alguns fizeram isso e foi o caso do Hamilton. Tomou alguns segundos de punição, tomou 5 segundos. Em Silverstone, você tinha, inclusive no caso de Mônaco, algumas equipes reclamaram e reaveram essa punição. Foi o caso do Gasly que recuperou o pódio, por exemplo. A Ferrari não fez isso, acabou pagando lá e, enfim, deu do que deu. Agora é tarde. Silverstone, 5 segundos de punição por se mexer antes da largada, né? Basicamente ele queimou a largada e aí realmente não é interpretação, né? Aqui não tem erro. Spa,
5 segundos de novo por causar uma colisão com o Russell. De fato, ele acabou causando, mas o próprio Russell, piloto da Mercedes, disse que ele não daria essa punição para o Hamilton, porque muito daquilo foi causado porque o próprio carro do Russell estava sem bateria. De acordo com o Russell, foi um incidente de corrida, ele não puniria o Hamilton, de acordo com o Russell. Enfim, a FIA puniu. Hungria, 3 lugares no grid por impedir o Oscar Piastri em volta rápida. Eu acho que aquele caso não é interpretação, de fato ele acabou fazendo um papel ali, não que tenha interferido tanto, mas de fato ele estava onde ele não deveria estar, pelo menos na interpretação dos comissários. E na Hungria, 5 segundos de novo por speeding no pit lane. No caso da Hungria, foi algo mais exato, porque ele passou do limite em 0,1 km por hora. Eu defendo a taxa de tolerância. Deveria ter uma tolerância. Pô, passou por 0,1 km por hora. Vai punir por isso, sabe? Mas bem, se tá na regra, se a gente tá numa categoria em que cada milímetro, cada milésimo de segundo conta, ok, nessa eu até deixo passar. Mas o grande problema aqui não é a questão do Hamilton em si, tá tomando muita punição. Na verdade é, né? A questão aqui maior é a FIA tá punindo muita coisa. A FIA tá punindo muita coisa, investigando muita coisa. E também é um probleminha nos critérios aí. Porque ela dá 5 segundos pro Hamilton por exagerar a velocidade no pit lane, porque de acordo com o Vassan, ele apertou o limitador de velocidade, né, para tirar a limitação de velocidade um pouquinho antes do que deveria. E também dá 5 segundos porque o Carlos Sainz atrapalhou o Piastri na corrida. E ele era retardatário. Assim, sabe? Como se fossem gravidades diferentes. Dito isso, se estava no regulamento que é 5 segundos para os dois casos, não tem o que fazer. Aí tem que fazer uma reforma no regulamento. Outra coisa, o Hamilton foi punido pelo que aconteceu com o Russell, mas o Leclerc não foi punido pelo que aconteceu com o Piastri lá na Bélgica. Inclusive, alguém da FIA até falou que de fato era para terem punido o Leclerc e não puniram. Bom, esses são os problemas. E infelizmente, muitas das vezes, quando os comissários resolvem punir ou não Hamilton, eles acabam punindo. O próprio Hamilton falou que, de fato, tudo o que aconteceu na corrida dele de ruim foi por causa daquele pit stop extra que a Ferrari fez, e que aquele pit stop foi o início daquela punição, né? O Hamilton tomou a punição por causa de um pit stop que não deveria ter acontecido, e ele disse que ele não pode cometer esses erros, porque quando vai para a sala dos comissários, na dúvida, eles acabam punindo o Hamilton. Então, quando a gente vai analisar se é justo ou não, a gente vai pegar caso por caso aqui, tirando os interpretativos. Quando a gente vai aqui, Mônaco, Silverstone e Hungria, na corrida, não tem discussão. De fato, se estava na regra, ele infringiu, tem que punir. Agora, infelizmente, quando eles estão decidindo lá para dar ou não dar para o Hamilton a punição, eles acabam entregando. Então, é justa a punição? É. O problema é que toda vez que chega na parte do Hamilton, eles dão. E quando chega na parte de outros pilotos, eles acabam esquecendo, como foi o caso do Leclerc. Esse que é o problema, a falta de critério nesses momentos. Sorte ou habilidade de Lando Norris? A resposta é sim. Primeiro, a sorte. Não foi o carro dele que quebrou, né? Não foi o carro dele que bateu com o Carlos Sainz. Então, tem sorte também. E habilidade, porque o Lando conseguiu colocar um ritmo muito forte, conseguiu disparar lá na frente, quando, claro, estava de cara pro vento, né? Quando ele estava atrás do Piastri, ele não conseguia passar. E até quando ele estava nessa posição, ele falava para a equipe que conseguia ser mais rápido. E de fato conseguiu. Ele disse que conseguia colocar 10 segundos no Piastri e colocou bem mais, logo depois que passou. Então, sim, é um piloto que... Tem até outro comentário aqui que perguntou se a gente está subestimando muito o Norris por causa do hate que ele leva. E de fato, a gente subestima muito o Norris. Eu, inclusive... Eu subestimo muito o Norris. Eu não acho o Norris um piloto brilhante como é o Verstappen, como é o Hamilton, como é o Alonso. Mas... clubista, né? Muito clubista. Mas ele é um piloto correto. Não sei se vocês assistiram a Copa do Mundo. O lateral esquerdo da seleção brasileira era o Douglas Santos. O apelido dele virou o correto Douglas Santos. Porque ele não era brilhante, ele não era um jogador excepcional, mas fazia o trabalho que ele tinha que fazer. No caso do Norris,
pegou um carro que estava bem encaixado com a pista, bem encaixado com o próprio ritmo, estilo de pilotagem, levou até o final e ganhou a corrida. O correto Lando Norris. Então, foi sorte, foi habilidade, foi timing, foi um monte de coisa e tudo deu certo para ele ganhar a corrida agora. O Alonso foi bem? Gente, o Alonso terminou em 14º. Se ele não estiver comemorando agora na casa dele, ele tá errado. Mas Fernando não pode comemorar a 14ª posição. Tem que comemorar sim. Agora, Alonso, abra agora o champanhe na sua casa. História. Já era. Tem que comemorar essa 14ª posição. Terminou atrás do Stroll, né, Alonso? A gente viu. Mas tá tudo certo. O Alonso até ultrapassou um carro, gente. O Alonso até ultrapassou uma Williams, para vocês terem ideia do nível que tá a situação. Enfim, é um carro agora que vai precisar só da atualização do motor, que vai chegar lá no GP da Holanda. Dessa forma, eu espero muita coisa da Aston Martin, porque o carro já se mostrou que numa pista cheia de curva como é a Hungria, o carro aparentemente se comporta de uma maneira previsível como os pilotos estavam querendo. Os pilotos sempre reclamavam de vibração e da imprevisibilidade dos carros. Tanto é que eles não pisavam fundo nas curvas por medo do carro rodar sozinho. E agora, que eles levaram 16 atualizações, praticamente um carro novo, vão levar um motor, entre aspas, apimentado, né? No caso um motor de Fórmula 1 de verdade, lá para o GP da Holanda. Eu espero que depois da Holanda e depois de Monza, o carro responda de uma maneira mais positiva, brigando ali com Audi e Racing Bulls. Essa é a minha expectativa. Eu até falei pra vocês no começo do final de semana que se a Aston Martin for 15ª, pra mim já tá bom. Nesse final de semana agora da Hungria. No próximo, eu espero uma coisa mais próxima da zona de pontos. De 14º pra cima, vamos dizer assim. Mas, enfim, expectativa é uma coisa, realidade é outra. A Aston Martin foi bem na Hungria, não vou tomar como via de regra. Mas claro, a expectativa vem e sim, o Alonso foi bem. Na medida do possível. Bom, esse foi o vídeo, vai sair um vídeo mais tarde, tá? Ali por volta das 18 horas, então fiquem ligados aqui no canal, serão mais perguntas que eu vou responder. E caso gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, e se for novo, inscreva-se no canal. Deixa aqui embaixo um comentário com a sua opinião sobre alguma coisa que eu falei, e sobre alguns dos tópicos que eu abordei nesse vídeo, que eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Tamo junto.